Olá pessoas! Começando mais um vídeo aqui no nosso canal Filosofando a Bíblia. E hoje eu queria falar sobre ser convencido ou ser convertido de uma ideia, ou de uma forma de pensar, de um pensamento, né? Porque tem uma frase do apóstolo Paulo que ele fala assim: não se torne convencido, irritando uns aos outros. E hoje eu queria conversar sobre ser convencido de uma ideia, ou ser convertido, na verdade, também, de uma ideia. Por quê? Se você for pensar em uma ideia, é sempre assim, você argumenta, coloca as opiniões, coloca as coisas e você vai argumentando. Aí a pessoa vai ouvindo aquilo e vai falando, nossa, isso é interessante, isso eu concordo, isso eu discordo. E aí você vai tentando o quê? Nas argumentações, falando, tentando convencer a pessoa a, de repente, pensar como você. Ou convencer de uma ideia. De repente, a falar de aborto, homofobia, a algum partido político, alguma religião, ateísmo, qualquer ideia que você vai conversar com uma pessoa, você vai argumentar e vai tentar convencê-las. Só que tem um pequeno detalhe que eu acho interessante. Nós somos movidos, tomamos atitudes, fazemos as coisas, reagimos, na maioria das vezes, por aquilo que sentimos. E às vezes a tua argumentação ela é muito boa, ela é muito bem elaborada. De repente você vai discutir com uma pessoa sobre um assunto. Você tem 10 argumentos ali sobre aquele assunto. A pessoa tem 3, se esforçando 4. Você consegue convencer ela nas ideias e nos argumentos que a sua ideia está certa. Só que aí entra o que o apóstolo Paulo fala. Não se torne convencido, irritando uns aos outros. Não é o convencido de ser convencido, exibicionista, querer se aparecer, ser melhor que os outros. Não tente convencer uma pessoa nas ideias. Você tem que tentar convencer ela nas emoções. Por isso que tem uma diferença de ser convencido de uma ideia, de ser convertido de uma ideia. As religiões, principalmente o cristianismo, usa a palavra essa pessoa que se converteu. Ela é convertida ao cristianismo ou a uma religião. O que é converter? Conversão. Vem do dirigir. Você está indo por um caminho, aí você faz uma conversão. É um processo. Você está indo por um caminho, aí você, eu peguei o caminho errado. Você vai fazer uma conversão. Você vai ter que entrar na próxima direita, pegar um retorno, para depois voltar para o seu caminho. Então a conversão é um processo. E a conversão ela vem nos sentimentos. Ela começa a mudar os teus sentimentos. E quando você convence uma pessoa nas ideias, porque ela tem 3 ou 4, no máximo 5 argumentos, você tem 10 argumentos, vai chegar uma hora que ela perdeu o poder de argumentação. E aí ela vai ter por você o que o apóstolo Paulo aqui está falando. Não se torne convencido, irritando uns aos outros. Quando você convence uma pessoa e não converte ela nas ideias, você só convenceu porque tem muitos argumentos, ela vai ter raiva de você. Ela vai ter ódio de você. Ela vai ficar calada porque você tem 10 argumentos, ela tem 4. Se esforçando consegue chegar a 5, ela vai ficar calada porque acabou os argumentos. Você tem o dobro de argumentos. Mas você não mudou os sentimentos dela. Agimos, pensamos, a maioria das coisas que falamos, a maioria das atitudes que nós temos, a maioria das coisas que nós acreditamos, ideologias, se eu sou de esquerda, se eu sou de direita, qualquer coisa, a maioria dessas atitudes, essas coisas que acreditamos, pensamos, não é porque a ideia é boa. Não é porque o argumento é muito lógico, racional, não. É porque a pessoa sente. E a maioria de nós agimos por sentimentos. A maioria de nós falamos por sentimentos. Então, eu gosto dessa ideia do apóstolo Paulo, eu sempre presto atenção. Se a pessoa ela é convertida numa ideia, ela sente aquela ideia, aquele pensamento, aquela ideologia que ela tem, aquela religião que ela tem. É que nem um ateu querer converter a pessoa
que tem uma religião que Deus é criação, que aquela religião dela não tem nada a ver, é louca. Ou um religioso querer converter um ateu para a religião. Porque ele fala, meu, eu não sinto nada disso que você está falando aí, de sentir Deus, sentir Espírito Santo, sentir um monte de coisa dos espíritos aí. A pessoa não sente. Então ela fala, meu, eu não sinto. Para mim o que eu sinto é o que eu penso e tal. Então, eu me esforço para não cair na vaidade de ficar tentando argumentar, tentando convencer. É muito comum, eu via no YouTube, as pessoas pegavam uma pessoa simples para falar de um assunto. Você vê que a pessoa de repente estava numa manifestação. Aí pegavam ela para dar opinião sobre aquela manifestação que ela estava participando. E a pessoa, na simplicidade, não sabia argumentar. Aí todo mundo colocava a pessoa que pensava diferente daquele grupo, aquela pessoa como ridícula, porque ela lá, ó, fala que é de determinada posição política, por exemplo, mas não tem argumento nenhum. E quem está ouvindo aquilo, quem está vendo aquilo, que faz parte daquela ideologia, fala, não, ela não sabe, mas são várias ideias. Eu sempre quando vou assistir alguma coisa, eu vou assistir uma coisa, um determinado assunto. E aí tem uma pessoa falando lá, não, isso aqui é assim, isso aqui é desse jeito, aí o cara vai dando, sei lá, não sei quantos argumentos. Eu sempre falo, caramba, mano, o argumento do cara é muito bom, mas eu queria que tivesse alguém ali falando ao contrário do que essa pessoa está afirmando. Porque quando você tem muitos argumentos e a pessoa não tem nenhum, você convence pelos argumentos. Só que quando a ideia não entra no coração, a pessoa fala, ah, tá, achei interessante, concordo com tudo que ela falou, mas eu vou fazer completamente o contrário. Eu vou seguir um caminho completamente diferente. Porque nós agimos ou temos atitudes, na maioria das vezes, por sentimentos. Porque você aprendeu isso culturalmente, você aprendeu isso na família, você aprendeu isso socialmente, você aprendeu isso na sua religião. E aí aquilo está introjetado, está dentro de você, você sente aquilo. Aí vem alguém com bons argumentos, com boas ideias, com argumentos lógicos, mas não converte. Porque a conversão, ela se baseia naquilo que a pessoa sente. Você pode ter a melhor ideia, você pode ter o melhor argumento. A sua elaboração das palavras, das ideias, podem ser bem elaboradas e perfeitas. Mas sempre que você está falando para alguém ou para um grupo, você está falando com aquilo que ela sente. E aquilo que ela sente é verdade dentro dela. E aí o que acontece? Você fala, caramba, meu, eu expliquei direito, essa pessoa é burra, essa pessoa é idiota, porque eu fui cheio de argumentos, cheio de ideias, e a pessoa não mudou a opinião, continua sendo retrógrada, ultrapassada, preconceituosa. É que, na verdade, ela simplesmente acredita não nas ideias, ela acredita naquilo que ela sente. Então, simplesmente entenda. Se você convencer alguém nas ideias, você vai viver a experiência que o apóstolo Paulo fala. Não tente ser convencido, convencer as pessoas nas ideias. Tente convertê-la. Como é que se converte? O que as religiões mais fazem? Você pegar, por exemplo, o cristianismo. Que Jesus Cristo era completamente contrário a essa ideia. Os cristãos gostam de usar muito o testemunho. Então, se você frequenta uma igreja, você vai ouvir lá alguém testemunhando. A minha vida estava assim, normalmente muito ruim em uma área, aí vim para a religião, e na religião a minha vida mudou completamente. Então a pessoa vai ouvindo aquilo, que a pessoa tinha uma vida ruim numa área, aí começou a frequentar aquela religião e a vida dela mudou. Isso vai despertando um sentimento na pessoa, porque a pessoa se identifica com aquela história e fala, nossa, eu também estou com um problema nessa área dessa pessoa. Então ela viveu isso, frequentou essa religião, começou a fazer tal coisa e a vida dela mudou. Aí ela vai se convertendo no sentimento, fala, nossa, acho que um dia eu vou lá nessa igreja. Acho que um dia eu vou fazer uma visita. Ela vai se convertendo daquela ideia. Mas por que ela vai se convertendo? Porque ela vai ouvindo um testemunho
E aquilo vai tocando nos sentimentos dela. Fala, nossa, a pessoa sofria pra caramba naquela área. E essa é a área que eu estou sofrendo pra caramba. A ideia dela foi nos sentimentos dela. Jesus Cristo, quando fazia milagre numa pessoa, como curar de uma cegueira, de uma enfermidade, Jesus Cristo falava assim para a pessoa, não conte para ninguém. E por que ele falava isso? Porque ele sabia que o ser humano era interesseiro. E Jesus Cristo queria tocar no coração das pessoas. Jesus Cristo pensava, eu não quero convencer ela nas ideias, porque ela vai ver um monte de milagre, ela não vai querer saber quem eu sou. Ela vai simplesmente estar atrás de mim por interesse. Qual é o interesse? Ser curada. Então, na verdade, Lila, para. Tá me atrapalhando aqui. Fica quietinha. Então, calma. Fica quietinha. Fica quietinha aqui. Fica quietinha, Lila. Então, simplesmente, ela vai ser convertida porque ela vai estar ouvindo o testemunho. Jesus Cristo não queria isso. Ele queria que as pessoas fossem tocadas no coração pelas palavras dele. E como elas fossem tocadas, começassem a seguir ele. Então ele não aceitava que as pessoas que foram curadas por ele saíssem contando para todo mundo. Porque as pessoas simplesmente seguiriam a ele por interesse, sem nenhum sentimento. Sem entender que ele era o Filho de Deus, que ele era Deus. Então, eu aprendi isso na ideia do apóstolo Paulo. Eu não quero me tornar convencido irritando as pessoas. Porque você pode estar cheio de argumentos bons, muito bons os argumentos. Mas se a pessoa não foi tocada nos sentimentos dela, ela não vai mudar. Ela simplesmente vai se irritar com você. Ela simplesmente vai te odiar. Porque em Provérbios, Salomão fala, o sábio ama a repreensão, mas o tolo odeia quando é convencido de uma coisa. Então você de repente prova para a pessoa, com 10 argumentos, ela só tinha 5, que ela está errada, ela não vai mudar. Porque a mudança passa pelo sentimento, que é a conversão, que os religiosos usam. E quando você convence ela, simplesmente você irrita ela e ela fica te odiando. Você não percebeu aquela amizade tua que acabou, aquela pessoa que te admirava? Você foi argumentar com ela, tentando convencer ela de uma ideia sua, e ela tinha uma ideia contrária à sua, você simplesmente a irritou, ela não mudou e ela não se converteu. Então, a conversão é um processo. A conversão tem que tocar nos sentimentos dela. Nós agimos por sentimentos. Nós fazemos as coisas, na maioria das vezes, por aquilo que estamos sentindo. Todo mundo entende assim, eu estou sendo sincero. Se eu estou sendo sincero, eu estou sendo verdadeiro. E nós sabemos que eu posso estar 100% sincero e 100% errado. Ou 70% sincero e 30% errado. Mas nós tratamos sinceridade, o que sentimos, como verdade. E não importa as ideias, não importa os argumentos, não importa o quanto você convença ela com uma boa elaboração de ideias e de argumentos. Se você não tocar nas emoções dela, você não vai mudar essa pessoa. Então, apenas filosofando hoje sobre ser convertido ou ser convencido. Se alguém não estiver aberto para as suas ideias, não adianta, que você simplesmente vai convencê-la. E ela vai continuar irritada com você e te odiando. Tá bom? Deus te abençoe.